Olá, estamos aqui de volta, conforme o combinado, né? Queria agradecer aos pacientes que compartilharam, se inscreveram, gostaram da apresentação. Adorei! Muita gente, muito paciente do grupo do WhatsApp. Rosânia Chanuel, mais de 20 anos. Olha, muito bom te ver por aqui também. Você que não me conhece e vai conhecer também, eu te agradeço, você que participou. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre aparelho digestório. Eu vou falar de uma maneira mais fácil o percurso do alimento, tá? Então vamos lá. Vamos começar? Tá bom. O alimento. Você sentou, você vai almoçar. Então você colocou o alimento na boca. O que que acontece? O dente é a função do dente triturar, amassar, junto com a saliva, umidificar, formar aquela massinha que vai ser empurrada para a laringe através da língua, que funciona como uma pá. Ela empurra lá para dentro, através de movimento peristáltico, vai para o estômago. Nessa passagem do alimento da boca empurrada para lá para o esôfago, tem ali a epiglote, fecha a glote e o alimento passa. Quando não passa, é aquele engasgo. Pronto, engasgou o líquido. Você tosse pra caramba. Então o alimento foi para a traqueia, ele não desceu. Não é uma coisa legal. Então o que que a gente tem que fazer? Comer com calma, tranquilo, porque se for para lá, para a traqueia, ele pode dar uma infecção, né? Até uma pneumonia, então não é legal. Então tem que comer devagar, com calma. E essa passagem onde a epiglote fecha a glote funciona como o canal do Panamá. Olha que coisa fantástica! Você nem notou, o navio sobe, o navio desce, aquele mecanismo todo, na obra perfeita da engenharia. E a gente já veio com esse dispositivo. A gente já veio com o dispositivo. E a gente nem pensa, porque você está mastigando, o alimento está indo e você nem se deu conta. Caramba, é uma coisa linda. É a mesma coisa quando você respira, você não sabe nem os processos do que acontece, né? Mas voltando lá. Aí ele desceu através de movimento peristáltico, o alimento foi para o estômago. Tem uma válvula ali que fecha para o ácido não voltar e ali a parede do estômago, ela secreta, né, umas enzimas, né? Na saliva é a ptialina, no estômago é o suco gástrico, né? A pepsina, o ácido clorídrico, o labifermento. Então o alimento é ali digerido, né? Aí ele passa para o duodeno, onde ali recebe outras enzimas, né? Do fígado, o suco pancreático e também a bile, né? Naquele meiozinho ali, que vai do duodeno para o intestino delgado. Ali, quando era um bolo que estava no estômago, que foi digerido, ele já passa como uma pasta, né? Para o duodeno e para o intestino delgado. Ali ele já tem as vilosidades e o alimento é absorvido. Ali ele cai na corrente sanguínea e vai para todas as células do corpo, né? E aqui, o resto, quer dizer, não vai tudo ali, né? Passa para o intestino grosso, para o jejum no ilho, né? Ali fica mais tempo, né? Recebe outras enzimas, né? Tudo controlado pelo sistema nervoso e também pelos hormônios, né? E ali ele fica mais tempo e ali também ele é mais digerido, sais minerais também são absorvidos ali. No intestino delgado, a proteína vira aminoácido e cai, né? A gordura, os lipídios também são digeridos, né? Ali, sobre ácidos graxos, vão embora também. As vitaminas também sobem e o resto vai passando para o intestino grosso, que ali fica um tempinho, outros minerais são absorvidos, água também é absorvida. E tem pessoas que têm problemas, né? Como constipação ou diarreia, né? A gente vai falar sobre esse episódio mais tarde, em outra situação, né? Se você tiver alguma dúvida, se eu fui muito rápido, você depois me fala, né? Dali do intestino, o material que não foi absorvido, ele vai pro reto, ali no reto através de movimento peristáltico. Por isso é importante você comer fibra, né? Você come fibra e facilita, né?
esse trânsito intestinal, né, para você poder evoluir. O alimento vai embora sob a forma de fezes, né, vai para fora do corpo. Agora, na digestão, você às vezes pergunta quanto tempo demora a digestão? Depende. Por exemplo, uma salada, 1 hora. Depende também do que coloca na salada, né? Se você coloca azeite, se você coloca queijo, aí não vai demorar 1 hora só não, demora até umas 2 horas, né? Dependendo do que coloca. Uma macarronada também demora umas 2 a 3 horas, né? Porque ainda tem, geralmente é a macarronada com frango assado. Aí pode demorar de 3 a 4 horas. Uma pizza demora de 2 a 3 horas, depende do recheio. Fruta, de 45 minutos a 1 hora. Suco de frutas também, que não é nem legal, né? É bom você comer a fruta porque tem fibra que retarda, né, a absorção rápida da glicose, né? O índice glicêmico sobe, a glicose sobe rápido. Não é interessante. É bom aquele efeito retarde que vai sendo absorvido aos poucos, né? A carne, geralmente a carne demora de 3 a 4 horas, né? Se não for uma carne muito gorda, né? Agora, arroz com feijão também demora mais ou menos de 2 horas e meia a 3 horas. Um mingau de aveia, demora de 3 horas e meia, mais ou menos. Né? Outra coisa que demora bastante, dá um cansaço danado, uma feijoada. Uma feijoada demora de 7, pode demorar até 8 horas. Depende da feijoada, dá aquela lombeira, aquele cansaço, aquela dobradinha, mocotó. Olha, demora. Demora porque tem muita gordura para ser digerida, né? Então demora da fome. Aí, por quê? Porque demora a digestão, demora muito. Por exemplo, o que mais que você quer saber? Legume, pode demorar umas 2 horas. Os vegetais. Também depende da maneira do preparo. O ovo pode demorar de 1 hora a 1 hora e meia. Se é um ovo pochê, se é um ovo cozido, se é um ovo frito, tudo isso interfere também. E se você tem alguma dúvida de outro alimento, o crustáceo também absorve rápido, 1 hora e meia. E o álcool é rapidinho, você já sabe, né? Tomou o primeiro gole, já vai passando como a água, é rapidinho, vai embora, rapidinho. Então o álcool ele provoca uma vasodilatação, o álcool sobe para a cabeça, você fica alegrinho, contentinho, mas no dia seguinte vem a ressaca, numa sede danada, porque o álcool desidrata. Quando você está bebendo, você tem que beber líquido também, água. Uma água de coco, uma água, só água, né? Já favorece. Aí no dia seguinte dá aquele cansaço, né? Você não tá bem, tá com dor de cabeça. Aí você tem que comer aqueles alimentos mais leves, né? Que te deixam melhor e beber muita água, que é o que vai te salvar no dia seguinte. Né? Se você tem alguma dúvida ou se eu falei muito rapidamente sobre esse assunto, aí você pode perguntar e eu vou esclarecendo, tá bom? Nós vamos falar no próximo episódio sobre o que a gente deve comer nessa pandemia, né? Você que tá com Covid, o que você come? E depois, você pensa que depois acabou? Passou os 14 dias, acabou? De jeito nenhum, não acabou não, tá? Você tem que manter a tua imunidade lá em cima que você pode pegar novamente, né? Então você tem que se cuidar nesse período. Você sabe que é uma doença inflamatória, você tem que ter alimentos anti-inflamatórios e a gente vai falar sobre isso, né? Sobre anemia, sobre a diabetes, sobre tudo. Você que tem qualquer tipo de problema e teve a enfermidade, e o que você deve fazer vai ser dito no próximo episódio, tá bom? Então a gente fica por aqui. Beijo, gostei bastante, muito obrigado, continua nos assistindo, né? E até o próximo episódio, tá legal? Beijo!